E foi o atentado a Rojão. Atentado à bomba. O Rojão foi elevado à categoria de bomba. Veja como a palavra não vale mais nada nesse país. Notícia da Folha de São Paulo, tá? Atentado à bomba em Brasília, que aconteceu no último dia 3 de novembro, que foi o atentado a Rojão. Atentado à bomba. O Rojão foi elevado à categoria de bomba. Veja como a palavra não vale mais nada nesse país. O atentado à bomba. Bombas. Hein? Eu quero ver dinamitar montanha para fazer túnel na serra com rojão. Com fogo, né? Chega e manda a concessionária lá e com rojão, ao invés de usar dinamite. Caramuru. Né? Vou fazer esse túnel no Caramuru. Então, segundo a Folha, o atentado à bomba, que aconteceu no 13 de novembro, aquele com rojão, deve ter impacto no julgamento do STF sobre o marco civil da internet, marcado para começar na próxima quarta-feira, dia 27. Segundo informações da Folha, essa é a avaliação de 2 ministros do Supremo e de alguns auxiliares. Integrantes do tribunal também já deram sinais públicos de que as explosões podem alterar o ambiente e fortalecer a posição favorável à ampliação da regulação das redes sociais. O entendimento, na maioria da corte, é de que o processo de radicalização política no Brasil passa pelo uso das redes sociais para a propagação de notícias falsas e ataques, além de algoritmos que incentivam posições extremadas. Um dos caminhos para reverter essa situação, de acordo com esses ministros, é responsabilizar as Big Techs pelo conteúdo publicado por seus usuários. Agora, vamos lembrar que o STF, do Barroso, presidente, disse ao UOL e a avaliadores que eles poderiam auditar o código-fonte de distribuição de processos, o sorteio eletrônico. Quando você protocola um processo no STF, ele é sorteado para algum ministro relator. Prometeu, pode auditar, não tem nada errado. Chegou na véspera, lero, não brinco mais, não pode. Aí eles querem clareza, né? Porque eles mesmos não têm. E outra, vale lembrar que o PL da fake news ele foi rechaçado pelo Congresso. E o STF está aqui dizendo que ele vai legislar no assunto, Exato. doa quem doer, porque numa democracia, quem legisla talvez seja o STF. Olha que maravilha. Não acredito. É exatamente Será isso. que dia 27/11 a democracia acaba de vez? Nós vamos deixar de ser enrostidos? Intentona comunista. Foi de 27 de novembro, é uma data sugestiva. 35, né? 1935 foi a intentona comunista, 27 de novembro. Olha que coisa. Olha que coincidência, né? Coisa curiosa. Será que tem malandragem? Não, Será que tem uma ironia na escolha dessa data? Eles não estudam o suficiente para ter visto. Não, mas tem alguns assessores ali, né? Que falar dos levantam essa gabinetes, bola. todos os gabinetes assistem, não assiste o cara, mas assim fica alguém fazendo o relatório. Exato, aí eles Você levantam a acha bola que e o Flávio outro Dino não corta. sabe a data da intentona comunista? Ele fala Em que abertamente. militares, fala-se que alguns oficiais mataram amigos como é que fala? No vestiário, lá onde estavam dormindo. Ou seja, foi um ato covarde dentro. Essa é a razão pela qual as Forças Armadas sempre tomaram a intentona comunista, no dia 27 de novembro, como uma data comemorativa da resistência, não é nem aos comunistas, é uma resistência à covardia e à deslealdade. Espero que eles continuem pensando dessa maneira. Deixe de lado a ideologia, mas se prepare sempre a olhar para aqueles que são desleais, são covardes, traem os companheiros. Esses é que devem ser evitados. Mas veja, a pergunta, não sei se. Acho que a Geise ia falar, por favor. Não, Geise, fala depois eu falo, pode falar. O ponto, né, de que o PL 2630. Ele não passou pelo Congresso, não passou pela pressão popular que foi colocada ali, teve toda uma articulação. E logo após esse momento, o Alexandre de Moraes veio a público e falou que ia passar,
querendo ou não, ia passar. O que eles fizeram? Destrincharam esse marco, né, destrincharam esse PL da censura e saíram aí passando ele em conta-gotas. Então, uma medida aqui, outra medida colar e tal, para tentar colocar a censura. Então, vamos analisar o fato. O que tem a ver o cara entrar com um negócio de São João no palácio? Tentar, ele nem conseguiu, estava ali na Praça dos Três Poderes. Ele tinha uma periculosidade, do mesmo jeito que a Fátima Tubarão gritando, vamos te pegar, Alexandre de Moraes. Ele não consegue passar. Não é qualquer um que entra dentro daquele lugar. Você precisa ter uma agenda, você passa por detector de metal, enfim. Você passa por revista, não é qualquer Sabe um que eu que acho entra. engraçado isso? A Folha de São Paulo fala assim, o terrorista do Hamas, que põe bomba mesmo no corpo, É o que faz coisa se muito explode, pior. faz Só devastação, aí é viva a luta do povo palestino. exato. Aí Crianças. o cara que põe caramuru em volta do corpo, Que matou bebês. o homem bomba. De maneira assim, matar já é desumano, mas matar da forma que o Hamas faz é com requinte de crueldade. Bebês. Bebês recém-nascidos, de colo. Não se toca em criança. Exato. Isso não é uma que questão eles de fazem. crime. Eles violentam mulheres desumano. até quebrar as pernas. Então, assim, a gente não pode nem falar o que eles fazem, porque o horário não permite de tão pesado que é. Mas esses só estão lutando militante. O rapaz lá, claramente desequilibrado, claramente sem o comando das faculdades mentais, entrar com um negocinho de São João é um terrorista, é um criminoso. Então, o primeiro ponto é esse. Aquilo dali é, sim, um caso isolado, um suicídio midiático de uma pessoa que estava completamente desequilibrada, que tinha mensagens completamente desconexas, tão desconexas a ponto de enviar mensagem para si próprio. As mensagens eram enviadas para ele mesmo. Não tinha grupo articulado, não tinha ninguém. E na mensagem ele menciona Sarney, ele menciona o Lula e o Bolsonaro. E o Luciano Huck também, O Luciano Huck, William isso. Bonner. William Bonner. Então, assim, é um cara completamente descolado da realidade. E isso Gina é, sim, Lollobrigida. uma pessoa... É um caso isolado. Um suicídio midiático de um caso isolado. Não tinha nada a ver com atentado, nada disso. E aí, o que eles querem fazer é fazer uma série de uma corrente atrelando vários fatos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eles começam a falar do tal gabinete do ódio e o que se foi provado pela Vaza Toga é que quem tinha uma espécie de ABIN paralela era o senhor ministro Alexandre de Moraes. E aí eles pegam o 8 de janeiro para pegar caso de vândalos e falar que aquilo é um atentado contra o Estado. Agora pega esse caso do rapaz do suicídio midiático e coloca também no bolo aí os caras da reserva, né? Os kids pretos. E ninguém falou nada da casa dele que pegou fogo até agora. E a mulher estava em estado grave, não sei se chegou a morrer, mas ela estava em estado gravíssimo. Então, assim, eles estão pegando fatos isolados, fatos que é para ser tratado como fatos isolados. E aí, de novo, se é para punir aquelas pessoas que foram vandalistas, que se puna. Se a Débora, repito, a prisão da Débora da forma como está é injusta. Mas se quiserem punir a Débora porque ela fez lá uma depredação a patrimônio público, tudo bem. Que seja proporcional à ação dela. Não é isso que nós não estamos defendendo aqui, que não se tenha o devido julgamento. Se a pessoa fez uma ação que seja punida conforme a proporção da ação. Não é isso que acontece. Aí eles querem pegar tudo isso e jogar para cima do bolo da internet, que também não tem absolutamente nada a ver. E aí fala, vou passar a palavra para a professora, e fala assim, que promove discurso, aqui ó, posições extremadas. Repare que o tempo todo são não conceitos, não tem uma ideia objetiva do o que é uma posição extremada. Eu sou católica, por exemplo, eu defendo casamento dentro da igreja. Aí isso é uma posição extremada? Para o STF, sim, já que ele está perseguindo um padre. Aí, se eu defender, sei lá, qualquer ideia, qualquer coisa, se eu defender que a economia liberal, que eles adoram chamar aí dos neoliberais, que promovem um fascismo, um nazismo dentro da sociedade, isso é uma posição extremada? Então, assim, são conceitos completamente soltos, não tem objetivo nenhum, a ditadura do relativismo, e ainda tem a cara de pau de falar que isso é para salvar a democracia. O que consola nessa notícia é que eles vão ter que bater de frente com as Big Techs. As Big Techs, não por princípio, mas por uma questão financeira, não vão querer mexer no bolso delas, e aí vai ser briga de titãs. Posso fazer só uma consideração? Primeiro, no caso deles, não é falta de estudo. Eles não estudam o suficiente, pelo que parece, para tentar fazer a conexão adequada entre as ideias. Os conceitos estão totalmente inadequados. Mas o que eles querem são 5 coisas, me parece muito claro. Eles querem matar qualquer liderança da direita que possa realmente carrear a direita. Por isso que eles perseguem o Bolsonaro, porque eles acham que o Bolsonaro é essa liderança e não tem nenhum para substituir
pelo menos até 2034. Não me parece que vai aparecer. Pode aparecer o Tarcísio, pode aparecer o Zema, pode aparecer um ou outro Caiado, mas eles não conseguem fazer aquilo que o Bolsonaro faz. Não é porque o Bolsonaro é um gênio, é porque o Bolsonaro começou numa época que ninguém tinha coragem para botar o dedo nessa comunidade woke que estava nascendo. O Bolsonaro ia sozinho ouvir o Bolsonaro no parlamento falando da seguinte maneira: eles estão defendendo a pedofilia, veja que... E ninguém ouvindo. Mas isso foi tomando corpo porque ele passou a ser aquela personagem que dava voz a tudo que nós percebíamos e não tinha ninguém para falar. Por isso que o Bolsonaro é essa liderança. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eles querem impedir, sim, a direita, querem impedir a direita toda ela, porque ela vai contra ao ideário, que é o ideário que eles querem implantar agora. Eles querem subverter a família, eles querem subverter a ordem, querem subverter a lógica, querem subverter todos os valores cristãos. Por isso que eles aceitam que os cristãos sejam ofendidos, outros não. Terceiro, o que eles estão querendo com tudo isso? Taticamente. Eles querem simplesmente colocar um órgão que seja político e ideológico para se sobrepor e ter capacidade de se impor em relação a todo o Estado, a sociedade brasileira. Eles já acharam que é o STF. O problema com o STF, parte deles não é ideológico, está preocupado apenas com o seu poder individual. Por isso essa guerra entre eles vai acontecer. Mas eles querem acabar taticamente, que é o quarto ponto, com as redes sociais. Por qual razão? Porque as redes sociais são a ágora do mundo contemporâneo. Mas qual é o procedimento? Eles passam por cima, que é o quinto ponto, passam por cima do legislativo, dizendo que o legislativo não tem competência para legislar. Por incrível que pareça, é o único juízo de valor certo que eles fazem, que são incompetentes. São incompetentes, alguns são burros. Tão incompetentes que não têm capacidade de defender a própria função. Sou eu que legislo. Eles não têm capacidade de se defender. Mas como é que eles fazem? Já que a gente está passando por cima do legislativo, eu quero acabar com as big techs? Não. O que eles querem é fazer a mesma coisa, com todo respeito ao Arthur, a mesma coisa que eles fazem com o Banco Central. O Lula não está preocupado com a independência do Banco Central. Ele quer um pau mandado lá dentro, sendo independente ou não. O que eles querem com a Big Tech? Qual é a regra que eles estão querendo colocar para a Big Tech? Eles só querem fazer o seguinte: vocês vão ser obrigados a fazer o filtro moral. E vocês sabem qual é o filtro moral que nós gostamos. Se vocês não fizerem, nós vamos fechar. Por que é censura? Porque, veja, se eu faço uma manifestação que ofende o Pavinato, por exemplo, são os crimes contra a honra. Ora, eu me manifesto, o Pavinato fala que ele foi ofendido, o que eu faço? Retiro a minha postagem ou eu indenizo o Pavinato. O que eles querem é retirar o meu perfil. Isso é censura. Não é porque eu vou ser penalizado por ter ofendido o Pavinato. Eu vou ser impedido de falar contra qualquer coisa, contra qualquer pessoa. Isso é censura. Só que qual é a jogada dele? Foi a razão pela qual eu já encerro. Eu fiz o paralelo com um Banco Central independente. Porque para eles é muito bom colocar o dedo na cara das Big Techs e falar assim: agora foi aprovado, você é obrigado a fazer o filtro moral. Sabe por qual razão? Porque eles não precisam conversar com a sociedade. Ele pega esse dono da Big Tech, coloca para sentar e diz: quanto custa? Como é que a gente vai negociar? Aí o que o cara da Big Tech vai dizer? Para eu continuar ganhando meus bilhões, eu faço aquilo que você quiser. Dá a cartilha moral do Ministério da Verdade e eu vou aplicar o Ministério da Verdade na minha Big Tech. Aí você troca o filtro moral pelo fio terra. Que seja, é isso mesmo. É isso aí. Bavi, só uma dúvida que eu fiquei perplexo com essa notícia. O STF, ele vai julgar ou ele vai legislar? Ele vai legislar. Então já está errado do começo, não tem nem o que comentar. Porque como é que ele pode se influenciar pelo clamor popular, por fatores externos? Ele deveria julgar o que está nos autos. Agora, se ele vai legislar, bom, aí... Já está errado aqui, né? O prejulgamento, porque todo mundo que falou com a Folha já prejulgou. Né? Se tem algum julgamento, para mim é um disfarce, né? Tuxo, se tem algum caso a ser julgado, é um disfarce, todo mundo já falou o que vai fazer aqui. Eu acho engraçado essa transformação do Homem-Biriba no Rio Centro, né? Eles fazem um paralelo, como se fosse um atentado gigantesco. E isso vai ficando, e para a história fica para todo sempre, né? Isso a gente sabe que não foi, mas daqui 15 anos vai passar como se Rio Centro e o Homem-Biriba estão no mesmo grau de importância. Olha, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar,
O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.